Diga aí, amiga, aqui é o Felipe Pereira e na aula de hoje nós vamos falar sobre persona. Esse é um assunto super importante, será dividido em mais de uma aula e agora nós veremos a parte 1. Bom, o objetivo dessa aula é que você consiga definir as principais personas do seu negócio. E a primeira coisa, é necessário que você entenda o que é uma persona. Uma persona nada mais é do que um cliente típico do seu negócio. Então você tem um empreendimento, seja ele digital, seja ele físico, e você quer entender bem o seu cliente para que você consiga se comunicar com ele da melhor forma. É super importante você entender bem sua persona, porque você, sabendo disso, você vai conseguir definir as melhores fontes de tráfego, você vai conseguir definir uma boa recompensa, alguma coisa que você entregue para a sua persona, para que ela se cadastre no seu site, por exemplo. Você vai conseguir definir uma boa oferta, você vai conseguir definir melhor as mensagens que você vai mandar nos seus e-mails e nas suas notificações. Então, bom, como é que é o passo a passo para a criação de uma persona? O primeiro passo é necessário você criar um personagem fictício. Então você vai definir o nome da sua persona, a idade, o gênero, renda e classe social, estado civil e composição da família, formação e titulação, personalidade, trabalho e lazer e assim por diante. Por que você vai fazer isso? Por que usar o personagem fictício? Porque quando você tem um personagem fictício, você consegue se comunicar muito mais fácil com ele. Por exemplo, você tem um negócio e você está analisando como se comunicar com o público do seu negócio. Se você define apenas as características daquele público e não define um personagem, fica mais difícil do que se você definir um personagem explicitamente. Então eu prefiro sempre criar um personagem e aí eu dou nome, por exemplo, minha persona se chama João, João tem determinada idade, João tem tantos filhos ou não tem filhos, ele é casado ou solteiro. E muitas vezes eu inclusive penso no cliente real da minha empresa, que é parecido com outros clientes, e defino aquele cara como sendo a minha persona. Então eu lembro de um cliente, por exemplo, Patrícia, lembro das características de Patrícia e ela é uma persona minha típica. Uma vez que eu descrevo as características e imagino Patrícia, fica muito mais fácil eu escrever um e-mail. Por quê? Ao invés de escrever um e-mail para uma mulher de 38 anos que tem características A, B e C, eu escrevo um e-mail para a Patrícia. Então é muito mais fácil eu pensar no que eu vou escrever, no que eu vou falar e assim por diante. Então aqui são as informações, você vai definir o nome da sua persona, qual que é o nome dela, quantos anos sua persona tem, qual o gênero da sua persona é homem ou sua persona é mulher? Qual a renda dela? Qual a classe social? Essa pessoa é uma pessoa pobre? É uma pessoa rica? É uma pessoa classe média? Qual o estado civil dessa persona? Essa persona tipicamente ela é casada? Ela é solteira? Qual a composição da família dela? Quantos filhos ela tem? Com quem é que ela mora? Se ela depende de outras pessoas para poder comprar o seu produto ou comprar o seu serviço, se é ela mesma que compra o seu produto ou serviço, ou se ela de repente compra o seu produto ou serviço para que outras pessoas utilizem. A formação dela, o que é que ela estudou, se ela é formada, se não é, qual a titulação, qual a personalidade, como é que essa pessoa se comporta, com o que é que ela trabalha, o que é que ela gosta de fazer nos horários de lazer, quais são os sites que ela visita, como é que ela se diverte na internet. Então é super importante entender isso. E você tem que criar sua persona, você tem que definir seu personagem como realmente uma atividade de compreensão. Você não vai simplesmente escrever os tópicos apenas para cumprir tabela. Você tem que realmente entender profundamente aquele personagem, aquele seu público, porque isso vai facilitar depois quando você for criar anúncios, quando você for escrever e-mails, quando você for criar sua recompensa e assim por diante. E aí, como um exercício aqui, vamos pensar qual seria a persona de um curso que ensina os participantes a usar a internet para atrair visitantes e leads. Então imagina um treinamento que ensina as pessoas a atrair visitantes e leads através da internet, e esse treinamento ele tem uma persona. Que persona seria esse? Quais seriam as características dessa persona? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é que esse produto não tem uma persona. Por quê? Porque na verdade a maioria dos produtos, a maioria das empresas, a maioria dos negócios, elas possuem várias personas. Então é muito difícil você encontrar um cliente, você encontrar um negócio, você encontrar uma empresa que tem uma única persona.
Então você vai ter normalmente vários e vários, 2, 3, 4, 5. Eu já cheguei a prestar consultoria para uma empresa, um curso de inglês que tinha 7 pessoas diferentes. Então, eu tinha o idoso, que ele queria aprender inglês para poder viajar e não passar vergonha com os netos, por exemplo. Eu tinha o pai que queria aprender inglês por conta própria para poder usar no trabalho dele. Eu tinha um adolescente que queria aprender inglês para usar no trabalho, um jovem adulto, na verdade. Eu tinha um jovem adulto também que queria aprender inglês para poder usar na academia, para poder fazer um intercâmbio, por exemplo. Eu tinha um pai que queria colocar o filho no inglês. Então são várias personas diferentes e eu preciso entender cada uma delas, porque não adianta, por exemplo, eu dizer para alguém aprenda inglês que você vai ter um trabalho muito melhor se de repente essa pessoa já é um idoso aposentado. Então para essa pessoa eu tenho que dizer, por exemplo, aprenda inglês e converse com seus netos. Aprenda inglês e não passe mais vergonha. E assim por diante. Então, entendendo bem a persona, eu consigo personalizar a minha comunicação, além de definir, na hora de fazer os anúncios, como é que esses anúncios vão ser. Então, voltando para esse meu negócio, que é um exemplo de um treinamento que ensina as pessoas a usarem a internet para atrair clientes e leads, ele tem várias personas, como, por exemplo, essas 5 personas. Eu tenho o Felipe, que é um dentista, Ricardo, que é um empresário, Marcela, que é a dona de uma agência, Mariana, uma publicitária, e Rodolfo, que é um aspirante a empreendedor digital. E o que é que eu tenho que fazer com cada um dessas pessoas? Eu vou detalhá-las. Então, por exemplo, o Felipe, o dentista, ele tem 35 anos, ele é dentista, é casado, tem 2 filhos, possui um pequeno consultório e tem um rendimento pessoal de R$10 mil por mês. Então, esse é Felipe. Ele tem notebook, ele tem smartphone, ele usa predominantemente para navegar na internet e e-mails, além de um pouco de redes sociais. Então aqui, por exemplo, eu já entendo que Felipe, ele usa muito e-mail, ele usa muita navegação. Provavelmente Felipe navega em blogs, usa sites de busca como o Google, mas Felipe usa pouco redes sociais. Então para eu conseguir atingir Felipe, por exemplo, eu não vou trabalhar Facebook, ou eu não vou trabalhar Twitter. Por quê? Porque Felipe usa pouco redes sociais. Ou se eu for usar, não vai ser um canal tão efetivo como, por exemplo, um determinado blog, um determinado portal, que alguém que tem o perfil de Felipe acessa. Felipe trabalha das 8 às 19 horas. Essa informação é importante porque às vezes você vai, por exemplo, marcar um webinário, uma palestra online para atrair os seus clientes e de repente você pode marcar no horário em que essa pessoa está trabalhando. Então, Felipe, por exemplo, ele trabalha nesse horário e é provável que dificilmente ele consiga participar de um horário, de um webinário durante o dia. Se você quer encontrar Felipe, você tem que marcar um webinário à noite. Vai ter um outro público, por exemplo, não desse produto, mas de um outro produto, que é, por exemplo, um diretor de escola, em que ele não tem disponibilidade de acessar o webinário à noite. Ele vai preferir acessar no meio do expediente dele, por exemplo. Então, essa informação também é importante. Felipe, ele gosta de ir à praia ou à casa de amigos nos fins de semana e Felipe deseja atrair clientes para o seu negócio. Então aqui está o mapeamento de Felipe. São, no momento, apenas informações gerais. Posteriormente, em outras aulas, nós vamos entrar em mais detalhes. Mas, nesse primeiro momento, aqui eu já tenho uma boa compreensão de quem é Felipe. E também definir as outras pessoas. Então aqui eu tenho o Ricardo, que é um empresário. Ricardo tem 40 anos, é engenheiro civil, é casado, tem 3 filhos, possui uma empresa de projetos de engenharia, rendimento pessoal de R$15 mil por mês. Possui notebook, smartphone, usa predominantemente para navegar na internet, manipular documentos e e-mails. Então o Ricardo, por exemplo, ele não usa redes sociais. Então se usar anúncios no Facebook ou trabalhar Twitter era uma estratégia que para Felipe era pouco efetiva, para Ricardo ela não tem efetividade nenhuma. Por quê? Porque Ricardo ele só usa computador para e-mails, para manipular documentos, para navegar na internet. Trabalha de 8 às 19 horas, a empresa dele trabalha na empresa com ele, ele nos fins de semana gosta de ir para casa de campo, churrasco na casa de amigos ou shopping com a família. Além disso, o Ricardo deseja capacitar a sua equipe para atrair clientes para o seu negócio. Então, Felipe, que era o dentista, ele queria ele mesmo aplicar as técnicas do curso que ia ensiná-lo a atrair clientes pela internet. Já Ricardo não. Ricardo ele quer comprar um curso para que um funcionário dele use. Então é uma demanda diferente da demanda do Felipe. Bom, Marcela, dona de agência. Marcela tem 33 anos, ela é publicitária, ela é casada, tem um filho, possui uma agência de marketing digital e ganha R$7 mil por mês.
Ela tem um notebook, tem um smartphone, usa intensamente para navegar na internet, e-mails e mídias sociais. Então, Marcela, por exemplo, ela vai ser muito mais suscetível a ser atingida por uma campanha, por anúncios dentro de redes sociais, como o Facebook, como o Twitter, ou inclusive compartilhamentos dentro do Instagram. Ela trabalha das 8 às 21 horas, gosta de ir a shoppings e eventos culturais nos fins de semana, e ela quer gerar resultados para os seus clientes. Então aqui, por exemplo, na minha comunicação, eu não vou dizer compre o meu treinamento, se eu estiver vendendo um treinamento de como atrair clientes pela internet, compre o meu treinamento e gere clientes para o seu negócio. Não, porque Marcela não está apenas interessada em gerar clientes para o negócio dela. Marcela quer gerar clientes para os clientes dela. Então é possível que eu tenha que inclusive ter duas comunicações diferentes. Uma, chamando o meu cliente para que ele consiga atrair clientes para o negócio dele, e outra, falando para Marcela de que ela pode atrair não só clientes para ela, mas clientes para os clientes dela. Eu posso dizer a ela o seguinte: Marcela, se você tem uma agência e você comprar o meu treinamento que ensina as pessoas a atraírem visitantes e leads através da internet, você vai poder prestar serviço para os seus clientes de melhor qualidade e você vai ganhar mais e mais dinheiro com isso. Então, a demanda de Marcela é diferente da demanda dos clientes anteriores, das pessoas anteriores. Embora eles sejam pessoas exatamente do mesmo produto, embora o produto vá ensiná-los exatamente a mesma coisa. Como atrair clientes usando a internet. Bom, Mariana, que é uma publicitária, ela já é uma profissional. Ela não tem um negócio dela. Ela tem 25 anos, é graduada em publicidade, solteira, não tem filhos, trabalha em uma pequena agência e tem um rendimento pessoal de R$ 1.500 por mês. Possui desktop, possui smartphone, usa intensamente para navegar na internet, e-mails e mídias sociais, assim como a pessoa anterior. Trabalha das 8 às 19, gosta de ir a shows, bares e shopping no fim de semana, e ela deseja melhorar seu currículo para aumentar sua empregabilidade. Então nota que aqui eu já tenho outra persona com a outra característica. Ela não quer aprender a atrair clientes para o negócio dela, e ela não quer aprender a atrair clientes para os clientes dela. Ela quer aprender a atrair clientes para que ela melhore o currículo dela e assim ela consiga empregos melhores e salários melhores, além de poder trabalhar como consultora ou como freelancer. Então já é uma outra pessoa que tem características diferentes. Nossa quinta persona, Rodolfo, que é o aspirante empreendedor digital, tem 20 anos, estuda administração, Rodolfo ainda está na faculdade, solteiro, sem filhos, não tem um emprego fixo, tem um blog e ele ganha R$ 500 por mês nesse blog, seja com o Google Ads, seja com um programa de afiliados. Rodolfo ele ainda não fatura muito na internet, mas ele já consegue ganhar um pouquinho e já vislumbra os resultados que ele pode vir a ter assim que ele conseguir atrair mais e mais visitantes para o blog dele. Ele tem desktop, tem smartphone, usa intensivamente para navegar na internet, e-mails e mídias sociais, estuda das 8 ao meio-dia e passa o resto do dia, aspas, navegando na internet. Inclusive, a família dele provavelmente diz a ele que ele não está fazendo nada, que ele devia arrumar um estágio, devia arrumar um emprego. Tá? Porque acham que ele está lá na internet brincando, mas não, ele está trabalhando, está empreendendo com o blog dele. Ele gosta de ir a shows e a bares nos fins de semana e ele deseja aumentar a visitação do seu blog e gerar dinheiro. Essa é a necessidade, esse é o desejo de Rodolfo, que é um aspirante a empreendedor digital. Então, resumindo essa aula, nós vimos o que é uma persona, nós vimos que é um personagem típico do seu negócio, é um cliente típico do seu negócio. Vimos a importância de definir uma persona, que você vai conseguir se comunicar com o seu cliente da melhor forma. E vimos como começar a definir uma persona, basicamente através das características básicas dele. Nome, idade, gênero. E é super importante definir um personagem, porque é mais fácil você conversar com um personagem do que com alguém abstrato que tenha determinada idade, que tenha determinado sexo e assim por diante. Então, essa é a aula de hoje. No próximo vídeo nós daremos continuidade à persona, detalhando mais algumas de suas características. Um grande abraço e até lá!